Senhor, eu me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita o pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Mas vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita o pecador. Nesse momento eu quero cumprimentar a amada igreja, aos nossos amigos visitantes, com boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre um prazer receber cada um daqueles que nos visitam nesta noite. E também quero cumprimentar aqueles que nos ouvem pela Rádio Cidade, que Deus em Cristo Jesus venha ser também com a sua vida. E nesse momento eu convido aos amados que abram a sua Bíblia agora no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, e vamos ler do verso 17 até o verso de número 26. É uma leitura paralela à leitura de Marcos, que foi lida pela irmã, e é sobre esse texto que nós estaremos estudando e, assim, aprendendo nesta noite das Sagradas Escrituras. O Evangelho de Lucas, o capítulo 5, e a leitura iremos fazer a partir do verso de número 17. E diz assim o texto sagrado: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens, trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não, encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, a não ser um, que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes:
O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e, cheio de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e bendito Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos de anunciarmos a Tua palavra e pedimos ao Senhor que venha falar ao nosso coração através da mesma, pois cremos, ó Deus, que o Senhor fala ao Teu povo através da Tua palavra. E aqui estamos, ó Deus, para ouvi-la, para compreendê-la, ó Deus, e aplicá-la aos nossos corações. Deus bendito, em Cristo Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos e amigos, esse é um texto até conhecido, podemos assim dizer, e é um texto que nos fala de um episódio, de uma narrativa que aconteceu com Jesus Cristo e também aqui, nesse momento, com esse paralítico que aqui foi colocado diante de Jesus. Então, esse texto, ele nos fala disso. Ele nos fala desse momento e as circunstâncias que o texto nos apresenta quanto à realidade desse paralítico. Mas quando nós olhamos para a leitura, a gente percebe que o assunto aqui que podemos observar é o perdão de pecado. Então, o texto em si, ele vai falar sobre esse assunto, sobre esse tema, o perdão de pecado. E todo o texto, ele nos direciona a observarmos e compreendermos sobre o assunto aqui apresentado, que trata-se do perdão de pecado, como também as implicações que estão relacionadas a este ato de perdoar. E é sobre isso que nós iremos falar nesta noite, sobre o perdão de pecado, sobre as suas implicações que podemos observar para esse texto e assim aprendermos sobre este assunto. Então, quando nós olhamos para o assunto, o perdão de pecado, podemos afirmar que o perdão de pecado era o objetivo de Cristo ao vir a este mundo. Sabemos que havia propósito quanto à vinda de Cristo, e o propósito de Cristo era morrer ali na cruz para salvar o seu povo. Mas não somente propósito, também havia objetivo. E o objetivo de Cristo ao vir era perdoar pecados. É interessante que Jesus, muitas das vezes, ele foi procurado para realizar outras coisas. Como, por exemplo, Jesus foi procurado para ser o juiz partilhador, que pudesse ali designar que parte cada um receberia de uma herança. Mas Jesus diz: olha, eu não vim para esse objetivo. Jesus se nega a atuar nessa direção ou nesse propósito. Porque Jesus tinha bem definido na sua mente qual era o seu objetivo. O que ele veio fazer aqui nesta terra. O que ele veio realizar como missão aqui neste mundo. E fica bem claro que Jesus, ele veio para, como propósito, salvar o seu povo. Podemos ver isso lá em Marcos capítulo 10, versículo 45. Onde ele diz: pois o Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o propósito pelo qual Cristo veio a este mundo. Mas não somente o propósito é nos apresentado, há também o objetivo apresentado. E aqui nós podemos olhar diante desse texto que o objetivo de Cristo é perdoar pecados. Apesar que Jesus é questionado sobre isso, aqui mesmo nesse texto vamos ver Jesus sendo questionado sobre o ato de perdoar pecados. O ato de perdoar pecado. Mas Jesus, ele tinha isso bem definido na sua mente. Jesus, em momento algum, ele desvirtua o seu objetivo. Ele procura ser fiel àquilo que ele veio fazer. Aquilo que ele veio fazer, ele procura ser fiel com aquilo que ele foi designado pelo Pai, como ele mesmo assim se apresenta nas Escrituras. Então, o objetivo de Cristo foi perdoar pecados. Nós podemos olhar e ver muitas outras coisas que Jesus realizou durante o seu ministério. De fato, Jesus curou, Jesus fez coisas extraordinárias, fez milagre, mas ele tinha um objetivo, que era perdoar pecados. E quando nós olhamos as Escrituras, não somente nesse texto, mas em outros textos, podemos observar e ver e atestar que Jesus tinha isso como o seu objetivo. É interessante quando nós olhamos para aqui mesmo em Lucas, no capítulo 7, nós podemos ver ali, quando Jesus ele entra na casa de um fariseu, e logo depois uma mulher pecadora, como ela é chamada nas Escrituras, ali no texto, a partir do verso 41, 38, até o verso em diante ali. E aquela mulher, ela se derrama aos pés de Jesus, ela começa a enxugar com lágrimas ali, com o seu cabelo, e derramando sem lágrima ali, lavando os pés de Jesus. E aquilo ali chamou a atenção daquele fariseu, porque aquele fariseu ele começou a se questionar com aquela situação. Porque aquela mulher, na sociedade, ela era discriminada. Ela era alguém que não deveria estar num ambiente onde era considerado socialmente. E aquela mulher ali, aquele fariseu, por nome Simão, ele disse, olha, se ele fosse um profeta, realmente ele saberia quem era essa mulher. Mas Jesus, conhecendo-lhe o coração, conhecendo-lhe os pensamentos, e Jesus conta ali uma parábola, para explicar para aquele fariseu, que tinha o convidado, e ele estava ali, na casa daquele fariseu, que ele tinha um objetivo. Que ele veio a esse mundo com um objetivo. E aí a parábola que ele conta está no verso 41, 42 do capítulo 7, que ele diz assim, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. E assim perguntou, qual deles, portanto, o amará mais? E assim aquele fariseu respondeu, aquele a quem ele perdoou mais. E aí Jesus faz um direcionamento, uma aplicação, mostrando como ele não tinha recebido Jesus de acordo com as exigências culturais, mas aquela mulher tinha ali se derramado. E Jesus deixa claro que no versículo 48, então disse Jesus à mulher, os seus pecados estão perdoados. Então Jesus, ele delibera, ele perdoa pecado para com aquela mulher. Nós também podemos ver lá em Mateus, no capítulo 26, quando Jesus, ele está ali no seu discurso final, após a sua ressurreição, que ele está ali instruindo os seus discípulos a dar início ao ministério da evangelização.
E ele chega para os discípulos e ele faz essa declaração, onde ele diz o seguinte, no versículo 28. Por isso é que o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então Jesus, ele mais uma vez se declara com o seu objetivo de perdoar pecado. Ele coloca diante dos seus discípulos o objetivo pelo qual ele veio a este mundo, perdoar pecados. Perdoar pecados. Então Jesus, ele mesmo, não há dúvida sobre o que ele veio fazer. Ele veio a este mundo com este objetivo de perdoar pecados. Mas isso foi um problema para Jesus. O seu objetivo a ele cumprir foi um problema para ele. Ele foi questionado, ele foi mesmo questionado sobre esta função. Porque na cultura e na mente dos fariseus, e de alguma forma eles tinham razão, que o perdão de pecado é designado apenas a uma pessoa, que é o próprio Deus. Mas eles não compreendiam quem era Jesus. O problema não estava em entender o significado e a finalidade de quem pode perdoar pecado. O problema dos fariseus estava em não entender quem era Jesus. Irmão, sempre foi um problema para os estudiosos quanto à pessoa de Cristo. Muitos olhavam para Jesus e via simplesmente um homem. Jesus é homem, 100%. Mas eles esqueciam de também olhar para aquele homem e crer que aquele homem era o próprio Deus. É interessante que Tomé, como nós, teve dificuldade de entender isso. E ele pediu que Jesus mostrasse-lhe o Pai. Filipe, na verdade. Tomé duvidou, Filipe questionou quanto à pessoa de Jesus. Jesus, Filipe, há tanto tempo estou com vocês, quem vê a mim vê o Pai. Então nós que somos crentes em Cristo Jesus, que já entregamos nossas vidas a Cristo, não podemos esperar ver ninguém mais no céu do que o próprio Jesus. Não tem ninguém mais para nós vermos no céu do que o próprio Jesus. Ele é o Deus soberano que reina no céu e na terra. E a manifestação aqui foi Deus se manifestando em carne na pessoa do seu filho. Então é esse que iremos ver. Então, quanto a isso, foi muito confuso para a humanidade, para aquelas pessoas que habitaram ali com Jesus. Os próprios discípulos que conviviam com Jesus. Nós temos o episódio ali no Mar da Galileia, quando eles enfrentam uma tempestade, e Jesus está dormindo pelo cansaço do sol, da fadiga que ele enfrentava durante o dia, ensinando as multidões, e ele cansado, literalmente, o corpo ele cansa. Você que trabalha, que exige do seu corpo, você vai ver esse cansaço. Até a própria mente, quando você trabalha só com a mente, você cansa. Faz parte da estrutura do corpo. E Jesus não é diferente com ele. Ele veio nesse corpo que nós conhecemos muito bem, com exceção de sem pecado. E ali ele deitado, dormindo, e o mar revolto, e os discípulos agoniados com toda aquela situação, aflitos, temerosos, desesperados. E aí eles usam os meios de conhecimento deles, porque eram pescadores, acostumados a navegar naquela região, e aí eles, mesmo com todo esse conhecimento, sem sucesso, eles recolhem a Jesus que estava ali dormindo, acordam Jesus e clamam por Jesus, e Jesus levanta-se, olha para eles e vê uma fé pequena. E ao ver a sua fé, Jesus olha para o vento e para o mar, e repreende ele, e diz, acalma-te e emudece. E naquele mesmo instante, aquele
vento e aquele mar que estava revolto, ele se acalmou e emudeceu. E os discípulos, quando olharam para aquilo, eles olharam para Jesus, olharam para o que tinha acontecido e disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu creio que naquele momento os discípulos olharam para Jesus e disseram: não, esse não é simplesmente um homem, há mais nele do que uma figura humana. Então nós, olhando para outros acontecimentos, a gente percebe que para aceitar Jesus como Deus foi difícil, e ainda hoje também. Mas o fato é, Jesus, ele é o próprio Deus. E nessa circunstância aqui, nesse texto aqui, nesse episódio, nós podemos ver Jesus exercendo uma função que lhe é legítima. Para qualquer outro mestre da lei, para qualquer outra pessoa, se apresentar como alguém capaz de perdoar pecado, de fato seria uma blasfêmia contra Deus. Mas não para Jesus. Não para Jesus. Ele veio com esse objetivo de perdoar pecados. De perdoar pecado. E agora eu quero olhar com os irmãos e amigos algumas implicações que podemos extrair desse texto quanto ao ato de perdoar pecado. E a primeira implicação que podemos olhar é que a dificuldade para se chegar até Jesus e obter o perdão de pecado. Então essa implicação ela é muito real e constante para aqueles que foram até Jesus e obtiveram perdão de pecado. Há sempre dificuldade. O caminho para receber o perdão de pecado, ele não é fácil. Ele não é um caminho pavimentado, sem embaraços. Ele é um caminho difícil. O caminho é estreito e a porta é estreita. É dificultoso. E aqui nesse contexto aqui, nós estamos diante de um texto em que Jesus ele estava em Cafarnaum. E ali havia muitas pessoas. Havia muitas pessoas que estavam ali naquela casa. E alguém buscou a Jesus. Alguém estava indo a Jesus para obter o perdão de pecado. Mas pelas circunstâncias, foi dificultoso essa pessoa chegar até Jesus. Aí a gente pode olhar para o texto, versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, achava-se ali assentado fariseus, mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens, trazendo um paralítico, deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não o encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Então veja a dificuldade que esses homens tiveram para conseguir levar aquele paralítico até aos pés de Jesus. Eles, quando chegaram ali à casa, Marcos, nós ouvimos a leitura, ela estava repleta, não tinha espaço mais para ninguém. As multidões estavam ali tomando conta de todo aquele espaço. E aqueles homens, quando eles se aproximam, eles sentem impedidos por causa da multidão, por causa da quantidade de pessoas que estavam ali. Então isso nos mostra que há dificuldade para se chegar a Jesus e obter o perdão de pecados. Então veja que foi necessário
aqueles homens usar um meio mais difícil, ou talvez o que era possível para aquela circunstância. Eles tiveram que subir no telhado, remover parte das telhas e descer aquele leito até onde Jesus estava. Isso é para a gente ver a dificuldade que se apresenta em irmos a Cristo para obter o perdão de pecados. Só para a gente entender que há dificuldade, que não é simples. E nós podemos aplicar para as nossas vidas. Talvez muitos não estejam aqui porque as dificuldades foram maior do que eles estarem aqui presentes. E por isso não estiveram. Outros estão aqui, mas com dificuldade chegamos até esta casa de oração. Isso é real. Isso é real. E nesse contexto aqui nós podemos observar isso. A dificuldade que foi necessária, obstáculos que foi necessário ser superado para se chegar até Jesus. Domingo passado nós ouvimos, pelo pastor Valdemir, quanto a Zaqueu, um publicano que também desejou ali ver Jesus, mas que teve que enfrentar dificuldades. As multidões, sempre as multidões, eram um obstáculo para se aproximar de Jesus. E Zaqueu, além das multidões, ele também era um homem pequeno. Então ele teve que encontrar uma alternativa. Foi subir numa árvore para poder de lá ele ver Jesus. Então as dificuldades, elas são reais. Elas são reais para aqueles que desejam chegar até Jesus e obter o perdão de pecados. O perdão de pecado. Então, quando a gente olha para também o cego Bartimeu, um homem que estava ali à beira do caminho, um homem sem visão, com deficiência, e quando ele ouviu falar de Jesus, e aí ele começou a clamar por Jesus, mas a multidão logo veio e disse: olha, cale-se. Mas ele não se intimidou com aquela circunstância. Ele mesmo assim continuou a falar, continuou a gritar, porque ele queria ver Jesus. Então lembre-se que para obter o perdão de pecado, sempre irão existir dificuldades. Quantas vezes a gente convida um colega, um amigo para vir à igreja, para ouvir a palavra, e a pessoa não vem? Aqui já visitaram colegas que eu demorei 7 anos para que a pessoa fizesse uma visita. 7 anos, convidando, sempre na oportunidade, e tem muitas vezes que eu me achava até chato. E eu esperava um momento para convidar novamente, para cobrar, porque a pessoa tinha dito que viria e não veio. E quando foi um dia, ela veio. Porque é dificultoso. É dificultoso. Mas nós não devemos ser vencidos pelas dificuldades. Veja que diante desse texto aqui, mesmo as circunstâncias, observe que aqui nós temos um homem paralítico, ele não podia andar, ele precisava ser carregado aqui por 4 homens, e eles não podiam entrar pela porta, ou seja, o acesso padrão, ou o acesso mais fácil. Imagine você com um leito, ter que subir um telhado, destelhar e descer um homem ali. Se fosse hoje, com as tecnologias que temos, os recursos tecnológicos, industriais, seria bem mais fácil. Mas na época não, era no braço. Era corda, leito e trabalho humano. Veja que aqui nós podemos olhar e ver o nível de dificuldade. O nível de dificuldade que foi necessário para que este homem pudesse ser colocado diante de Jesus. Então isso nos mostra que há dificuldade para se chegar até Jesus e obter
o perdão de pecado. A próxima implicação que podemos também observar para o texto e ver que é real quanto a este ato de Jesus perdoar pecado, encontra-se no versículo de número 20, olha o que diz o texto. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Observe que aqui, que o perdão de pecado, ele exige algo. Há uma exigência para receber o perdão de pecado. A primeira implicação é que existe dificuldade para se chegar até Jesus e obter o perdão de pecado. A segunda implicação é que há uma exigência para receber o perdão de pecado, e a exigência é a fé. Jesus, quando olhou para aquele homem, ao ser deitado, ou seja, levado ali pelos seus companheiros, pelos seus amigos, Jesus olhou a fé daquele homem. E ele viu a fé dele. E por meio da fé, Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Então isso nos mostra e nos leva a entender que para receber o perdão de pecado é necessário crer. É necessário crer. Uma vez que sem crer não há como receber perdão de pecado. Nós entendemos e cremos que Jesus veio com esse objetivo, perdoar pecado. Mas é necessário, há uma exigência para receber o perdão de pecado. É crer. Jesus, ele olhou para aquele homem. Jesus, ele viu a fé daquele homem. E uma vez que a fé foi atestada, ele disse: estão perdoados os teus pecados. Isso nos mostra a importância e a necessidade da fé. O escritor aos Hebreus diz que, sem fé, é impossível obter alguma coisa de Deus. Irmão, sem fé, e amigo ouvinte, nesta noite, sem fé, Deus não tem nada para você. Nada. Para aquele que não crê, não tem nada de Deus para ele. Tudo que podemos receber, tudo que podemos alcançar de Deus, é pela fé. É pela fé. Então, aquele que não tem fé, infelizmente, não tem nada de Deus a ser oferecido a você. É necessário crer. É necessário crer. A fé, ela é constante em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras. Não podemos negar essa realidade, dessa necessidade, dessa exigência para se obter. Nós temos muitos narrativas e episódios nas Escrituras que pessoas alcançaram o favor de Deus, que pessoas foram assistidas, que pessoas foram libertas, mas todas elas necessitaram de fé. Nós temos um episódio nas Escrituras que eu sempre gosto de apresentar ele quando eu falo da fé e da sua importância ou a sua necessidade. E está registrado nos evangelhos, quando um homem, e ele tinha um filho, e o filho desse homem, ele tinha problema com demônios, ou seja, ele era possuído por demônios. E aquilo causaria muitos danos àquele filho, não somente a ele, mas também à sua família e ao seu pai. Porque os demônios, quando ele o possuía, ele levava aquele rapaz à morte, ou para o fogo ou para a água, e o pai tinha que sempre estar ali, observando e protegendo aquele filho, para que isso não viesse a acontecer. E esse pai, ele era um pai que tinha uma determinação em buscar meios de conseguir libertar o seu filho. E ele já tinha buscado todos os meios que tinham se apresentado diante dele. Alguém dizia: olha, vai no fulano, vai no Beltrano, que eles podem ajudar o teu filho. E ele já tinha ido a todos, inclusive até aos próprios discípulos de Jesus.
Ele já tinha procurado os discípulos de Jesus, porque eles haviam fazendo milagres também ali naquele período ali com Jesus Cristo. Mas os discípulos não puderam resolver o problema. E aconteceu que Jesus ia passar próximo da cidade daquele pai. E quando alguém, o texto não informa, mas alguém diz para ele, olha, leva o teu filho a Jesus. Ele vem pregando, ele vem ensinando, ele vem curando, ele vem fazendo grandes milagres. E aquele pai desanimado, sem fé, não sabemos o que aconteceu, mas ele levou o filho mesmo assim. E quando ele chega diante de Jesus com o seu filho ali, e ele olha para Jesus e diz, se tu podes fazer alguma coisa pelo meu filho, eu rogo que o Senhor o faça. Jesus olhou para aquelas palavras e Jesus foi irônico, aonde ele disse, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Aquele pai, quando ouviu aquelas palavras de Jesus, ele começou a chorar, porque ele viu nele a incredulidade. E quando ele se dirige a Jesus, ele não pede mais a libertação do filho. Ele pede fé. Ele diz, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Porque ele entendeu que pela fé as outras coisas ele alcançaria. E Jesus deu fé para ele. E depois libertou o filho dele. Então, podemos olhar e ver que a fé, ela é o instrumento, ela é o meio pelo qual Deus opera em nossas vidas. Ele é o meio. Apesar que nós temos que entender e compreender que essa fé, ela é um dom de Deus. Paulo fala isso lá em Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas aqui nesse texto, nós podemos olhar e ver que Jesus, quando ele olha para aquele paralítico, quando ele vê aquele homem diante dele, naquelas condições, ele vê fé naquele homem. E a fé daquele homem levou Jesus a olhar para ele e dizer, estão perdoados os teus pecados. Estão perdoados os teus pecados. Outro exemplo de fé também que podemos citar para os irmãos é aquela mulher cananeia lá em Mateus. Uma mulher que também tinha um problema semelhante àquele pai. E quando ela encontra-se com Jesus, Jesus olha e vê a fé e disse, mulher, grande é a tua fé, faça-se como queres. E naquele momento a sua filha foi liberta. Então a fé sempre é algo que é apresentado nas Escrituras como uma exigência para a salvação, para receber o favor de Deus e aqui para receber o perdão de pecado. Então aquele homem, ele é evidenciado a sua fé e assim Jesus perdoa-lhe os pecados. Nós temos também o exemplo de Bartimeu, que Jesus diz, vá, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Quando Paulo e Silas, eles estavam ali na cidade de Filipos, e eles estavam presos por causa do evangelho, e quando foi por volta de meia-noite, Deus manifestou o seu poder, balançou aquele cárcere, abriu as portas das celas, e naquele momento o carcereiro responsável por guardar os presos, ele se vendo numa situação desesperadora, ele tomando-se de uma faca, ele ia suicidar, tirar a própria vida. Mas quando Paulo e Silas observavam aquele homem e a sua atitude, ele gritou, não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Ou seja, Paulo acabou de dizer para ele que as portas estavam abertas, mas nenhum preso tinha fugido. E aquele homem trêmulo, com toda aquela agonia, aquela aflição, ele pede logo uma luz, observa, faz a verificação, verifica que de fato todos os presos não tinham fugido, estavam ali. E quando ele olha e vê tudo isso,
ele faz uma pergunta, talvez a pergunta mais propícia para qualquer pessoa fazer. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E aí, Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Então veja que a fé, ela é uma exigência para se obter o perdão de pecado, para se obter o favor de Deus. E nesse momento aqui, aquele homem, ele foi encontrado com fé. Ele foi encontrado com fé. E assim, ele recebeu o perdão dos seus pecados. Então aqui nós podemos olhar e observar e ver a segunda implicação para receber o perdão de pecado na pessoa de Jesus Cristo. A terceira implicação que também podemos observar ainda está no versículo de número 20, a parte B do versículo, que diz assim: homem, os seus pecados estão perdoados. Então vejamos que aqui nós podemos apresentar essa terceira implicação, que é a necessidade de ter autoridade para perdoar. Veja que nesse momento aqui Jesus, ele olha para aquele homem, ele vê a fé daquele homem e ele diz: olha, os teus pecados estão perdoados. Mas é importante nós entendermos que para perdoar pecado é necessário ter autoridade. E esse foi um problema para Jesus, como nós já havíamos falado na introdução. Mas Jesus apenas estava ali exercendo um direito que lhe é legítimo. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo de número 28, versículo 18, onde Jesus com os seus discípulos, ele diz o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Irmãos, nós temos que observar, Jesus sendo Deus, quando ele veio a este mundo, ele veio na pessoa do Filho. Então precisamos compreender a Trindade, como ela se desenvolve. Então Jesus, na pessoa do Filho, ele se submetia à pessoa do Pai. Cremos na Trindade, onde nós cremos que existe um único Deus, que se apresenta em três pessoas. E cada pessoa são distintas. Em algum tempo na minha vida, quando não conhecia e nem entendia essa doutrina, eu pensava da seguinte forma: existe um Deus, eu não tinha problema quanto a isso. Agora, entender as três pessoas da Trindade gerava uma certa confusão na minha mente, porque eu fazia a conta bem simples e dava 3 e não 1. Então, para tentar explicar a mim mesmo, eu entendi o seguinte: como é que eu fazia? Na minha ignorância, eu disse: não, aqui nós estamos falando de um único Deus, mas que cada momento ele se apresenta de uma forma. Então, nesse momento que ele é pai, ele não é filho, ele é só pai. Aqui ele é espírito. Eu digo assim, dá para entender. Só que você olhava para as escrituras e eu via texto que diz que essas pessoas conversam entre si. Eu digo, então, não dá para mim sustentar esse entendimento quanto a essa doutrina. Então, se trata de três pessoas distintas. Mesmo que as três é apenas um único Deus. Não são três deuses, mas um único Deus que é apresentado em três pessoas. Pessoas com propósito e finalidade, com propósito distinto. Podemos olhar para a salvação e aplicar da seguinte forma: o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplicou através da palavra. Então Jesus, ele se submetia ao Pai. E quando nós olhamos para os textos, como mesmo aqui em Mateus capítulo 28, Jesus diz que ele recebeu autoridade. Ele recebeu autoridade, dada no céu e na terra. Jesus também fala sobre essa autoridade que foi-lhe delegada, que ele recebeu do Pai, lá em João capítulo 5. No Evangelho de João capítulo 5, versículo 19, Jesus ele fala sobre a sua autoridade.
ele fala sobre a sua autoridade. E ali ele faz uma defesa quanto, novamente, a ser questionado sobre a sua autoridade. E aí Jesus, ele faz uma apresentação aonde o próprio Deus, na pessoa do Pai, ele testifica. É ele que testemunha da pessoa de Cristo como seu enviado, como o Messias prometido. Não era Jesus falando de si mesmo, porque ele mesmo diz lá, no capítulo 5 do Evangelho de João, se eu testemunho de mim mesmo, logo o meu testemunho é falso, porque é como se ele tivesse auto se promovendo. Mas o testemunho dele vem de Deus. A própria lei, como ali Jesus estava diante dos fariseus que estavam questionando ele. Ele disse, se vocês olharem para a lei fala sobre mim, as escrituras testemunham sobre mim. Então vocês não têm por que duvidar de mim. Por quê? Porque eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Então podemos observar e ver isso na pessoa de Jesus Cristo. Ele recebeu autoridade. Mesmo sendo Deus, ele se submetia à pessoa do Pai. Mas, em geral, Jesus era o próprio Deus. E como Deus, ele tinha autoridade de perdoar pecados. Então, quando ele olhou para aquele homem, para aquele paralítico, e viu a sua fé, ele apenas declarou publicamente, estão perdoados os teus pecados. Estão perdoados os teus pecados. E naquele momento, aquele homem, ele foi liberto. Ele foi salvo. Porque o perdão de pecado implica em salvação. Teus pecados perdoados significa ser salvo da condenação. Porque o que nos condena é o pecado. Uma vez que esse pecado é perdoado, nós somos agora libertos da condenação, livre do juízo eterno. Então aquele homem naquele momento, ele teve os seus pecados perdoados. Mas é interessante que ele continuava paralítico. Porque Jesus, ele foi bem claro e objetivo quanto a sua finalidade de vir a este mundo. Que foi perdoar pecados, salvar pecadores. Esse foi o objetivo de Cristo. Mas aquele homem, ele foi salvo, ainda paralítico. Ainda paralítico. Então aqui nós vamos para a última implicação. Que é que Jesus, ele prova que ele tem autoridade para perdoar pecado. Vejamos o que diz aqui o verso de número 21, quando ele é questionado pelos fariseus e escribas que estavam presentes ali. E os escribas e fariseus começaram a pensar, quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado, a não ser um, que é Deus? E Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhe, o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecado. E disse ao paralítico, eu te digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou diante de todos, e pegando o seu leito, em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Então veja que aqui nesse texto, nesse momento, Jesus, ao ser questionado quanto à sua autoridade para perdoar pecado, uma vez que os fariseus e os escribas, eles arrazoavam consigo mesmo, eles questionavam na sua própria mente que Jesus estava cometendo uma blasfêmia, porque somente Deus tinha autoridade para perdoar pecado, porque eles não acreditavam que Jesus era Deus. Esse era o problema dos fariseus. Isso levava eles à incredulidade, a questionar as atitudes de Jesus. Mas Jesus aqui nesse texto,
Jesus, ele prova que ele tinha autoridade para perdoar pecado. Não é comum Jesus se apresentar dessa forma. Em outras ocasiões, em outros episódios, que ele é questionado, ele se nega. Porque ele não precisa provar nada a ninguém. Ele é Deus. Deus não dá satisfação a ninguém. Deus não precisa provar nada a ninguém. É como Paulo fala lá em Romanos. O que o vaso pode dizer para o oleiro? Não tem lógica. O oleiro é que vai decidir como vai fazer o vaso. E pronto. Mas nesse episódio aqui, neste acontecimento, Jesus, ele se dispõe a provar para aqueles homens que estavam questionando a sua autoridade, o poder que ele recebeu para perdoar pecado. E assim ele o faz, quando ele diz para aqueles homens: o que é mais fácil, versículo 22? O que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Ou seja, Jesus coloca aqueles homens para pensar. O que é mais fácil para Deus? Para eles, talvez, perdoar pecados era algo um pouco mais difícil, talvez, ou até não possível para um homem. Que de fato, sim. Mas Jesus considera que perdoar pecado e fazer o milagre de levantar um homem paralítico na mesma proporção, porque ele é o soberano. Só que ele diz, olha, para que vocês saibam, para que vocês não duvidem em seus corações, que o Filho do Homem, aquele que está diante de vocês, tem autoridade para perdoar pecado, ele realizou o milagre ali de curar e restaurar aquele homem. E Jesus já tinha curado outros. Mas aquele homem, a forma que aconteceu aquele milagre, foi de forma extraordinária. Que aquela multidão, que todos que estavam presentes ali, ficaram atônitos com a forma. E de fato eles entenderam que naquele homem coexistia o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Então Jesus, ele faz questão de provar. Como eu disse, não é todos os momentos que Jesus se apresentava assim. Nós temos um episódio lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, quando Jesus estava ensinando no templo, realizando milagres, e ali ele foi questionado com relação à sua autoridade. E Jesus, ele se nega a justificar-se diante daqueles homens. Mas ele faz de uma forma sábia. E ele diz o seguinte, olha, vocês estão questionando sobre a minha autoridade, mas eu também tenho uma pergunta para vocês. E Jesus, sabiamente, ele disse, o batismo de João era de Deus, ou seja, era dos homens ou era do céu? Aqueles homens ficaram encabulados com aquela pergunta que Jesus fez a ele. E aí eles se retiraram para se reunir e tentar avaliar qual resposta seria adequada para a pergunta que Jesus tinha feito. E eles chegaram à seguinte conclusão, onde eles, em consenso, disseram o seguinte, olha, se nós dissermos que é de Deus, ele vai nos arguir, dizendo por que nós não cremos. Se nós dissermos que é dos homens, a multidão que crê que João Batista era um profeta de Deus, vai ficar contra a gente. Então vamos dizer para ele que nós não sabemos de onde era o batismo de João. E assim o fizeram. E chegaram para Jesus e disseram, olha, Senhor, nós não sabemos. Jesus também disse, eu não digo com que autoridade eu faço essas coisas. Então Jesus se nega. Mas aqui não. Aqui Jesus, ele coloca-se à prova. Ele coloca-se à prova e ele prova para aqueles homens que ele sim tinha a autoridade para perdoar pecado, e assim ele o faz. Quando ele diz para aquele paralítico, no versículo de número 24, aonde ele diz ao paralítico, eu te digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa.
E o texto diz no versículo 25: imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados e davam glória a Deus, e cheio de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Então, quando nós olhamos para o ato de perdoar pecado, aonde Jesus tinha isso como seu objetivo, nós vimos essas implicações que estão atreladas ao perdão de pecado. Primeiro, que nós já vimos, o perdão de pecado, para se chegar a Jesus, para receber o perdão de pecado, há dificuldade. Não podemos ignorar, mas também o perdão de pecado, ele exige fé para nós recebermos o perdão. E Jesus, ele recebeu autoridade. Quando ele diz que os nossos pecados estão perdoados, não há por que duvidar, porque ele tem autoridade. Irmãos, todos os crentes, aqueles que já receberam Jesus, por que que nós declaramos que somos salvos? Que para os incrédulos isso é uma ofensa. Que autoridade nós temos para dizer que somos salvos? Com base em que nós fazemos isso? Por que que nós abrimos nossas bocas e dizemos: eu sou salvo? Uma vez eu disse isso para uma senhora, uma vizinha nossa, e ela ficou revoltada, porque eu não tinha o direito de dizer isso. Eu posso pensar, eu posso almejar, eu posso esperar, mas eu não posso afirmar. Mas o crente, ele tem essa autoridade de afirmar agora. O crente, ele não será salvo, ele é salvo. Por que que nós fazemos isso e temos base para fazer isso? Porque quem diz que nós somos salvos é o próprio Deus. É por isso que nós afirmamos. Eu já contei para vocês aqui, eu acredito, que eu questionava a minha salvação. E eu perguntava de mim mesmo se eu era salvo ou não. Eu disse: Senhor, se eu não for salvo, eu quero ser salvo. O Senhor me mostra o que fazer, porque eu posso estar enganado. Eu posso estar dentro da igreja, louvando, servindo, fazendo isso, mas posso estar enganado. E isso, por um bom tempo, ficou me atormentando. E eu fui para a palavra. E Deus diz: olha, está na palavra. Essa convicção vem porque Deus quem diz que nós somos salvos. Não é você dizer que é salvo, que é suficiente, não. É Deus. Porque ele disse: aquele que crê, lá em Romanos capítulo 10, será salvo. Aí eu perguntava de mim: eu creio, eu digo eu creio, então eu sou salvo. Porque quem diz é a palavra de Deus. Aí a partir daí, irmão, não tem mais dúvida. Aí eu posso dizer abertamente: eu sou salvo. Então que nós possamos entender e compreender e nos colocar diante de Deus. E você que ainda não tem essa certeza de salvação, você que ainda não tem essa certeza que os seus pecados foram perdoados, você pode ir até Jesus. Porque Ele tem autoridade para perdoar os teus pecados. Ele foi na cruz pagar o preço que o perdão exige para que Ele possa assim declarar. É interessante que perdoar pecado, para Jesus custou um alto preço. Custou o seu sangue, a morte na cruz do Calvário. Porque uma vez que o perdão de pecado é nos livrar da punição que nós merecemos. Mas isso não é tão simples, pelo fato de Deus ser um Deus justo. Uma vez que Ele vai nos isentar da punição, alguém tinha que ser punido em nosso lugar: Jesus. Aí sim Ele tem autoridade para perdoar pecado, porque Ele foi na cruz e pagou o preço por cada um deles. Então é isso que nós precisamos entender. E você que ainda não tem essa certeza e essa convicção que os teus pecados foram perdoados, como esse paralítico, você tem nesta noite a oportunidade de ir até Jesus, para, em fé, crendo nele, crendo no seu sacrifício, e você vai ser perdoado como esse paralítico foi perdoado. Então que Deus nesta noite abra o seu coração para que você possa compreender essa necessidade
de termos os nossos pecados perdoados. E Jesus, ele está disposto em perdoar, mas você precisa crer nele. Então, que cada um reflita sobre a sua vida e coloque-se diante de Deus, para que Deus possa direcionar a sua vida, levando você a arrepender-se e entregar-se a Ele e obter o perdão de pecado. Vamos orar ao nosso Deus, colocando as nossas vidas e agradecendo aqueles que já receberam o perdão e aqueles que ainda não receberam, possam ir até Jesus para também obter esse perdão. Soberano Deus e bendito Pai, nós queremos te louvar e te agradecer. Te agradecer, ó Deus, pelo perdão de pecado que o Senhor deliberou para cada um daqueles que já professaram a fé em Cristo Jesus, o teu Filho. Queremos te louvar, ó Deus, pois o Senhor foi revestido de autoridade. E assim cremos, ó Deus, que uma vez perdoado, nenhuma condenação há sobre nós, como está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 8. Também nesse momento, ó Senhor, nós queremos apresentar aqueles que ainda não têm essa certeza, aqueles que ainda, ó Deus, não experimentaram o perdão de pecado, como esse paralítico aqui do texto experimentou. Que nessa noite, ó Deus, por meio do teu Espírito Santo, o Senhor venha abrir-lhe o entendimento, levá-los, ó Deus, a não sermos como os fariseus e escribas, que questionaram a autoridade do Senhor, mas ser como aquele paralítico, que creu e recebeu o perdão de seus pecados. E que assim, ó Deus, eles possam chegar até o Senhor, em arrependimento, em confissão de pecado, e receber, ó Deus, esse presente, essa dádiva, que é termos, ó Deus, os pecados perdoados, livre da condenação, e um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Uma boa noite a todos, agradecemos mais uma vez a presença daqueles que nos visitam, e assim esse culto está encerrado. E se alguém deseja falar sobre a mensagem, sobre a sua condição diante de Deus, estamos à disposição para lhe orientar. Uma boa noite, está encerrado o culto nesse momento.